Olá, turma! Aqui estamos novamente, né, para dar continuidade na nossa disciplina de controladoria e transparência dos recursos públicos. Só fazendo uma retrospectiva, nós começamos falando dos fundamentos da auditoria, conceitos, objetivos, importância, finalidade, né? Lembram disso na primeira aula? Segunda aula, nós entramos com os tipos de auditoria. E na terceira aula, entramos com o profissional da auditoria, o auditor, tá? Só fazendo aí esse caminho que nós já trilhamos, né? E hoje nós vamos falar de procedimentos e papéis de auditoria. Vai ser o tema da nossa aula. Então, vocês podem perceber que o contexto das nossas aulas é falando de auditoria no todo, no geral, né? Auditoria pública e auditoria privada. Mas estamos, quer dizer, colocando tudo de forma muito mais abrangente, para no segundo momento a gente focar na auditoria pública, na auditoria governamental, que é o objeto do nosso estudo, né, da gestão pública. Então, a partir dessas aulas aqui é um pouco mais abrangente, mas logo a gente vai estar funilando, tá bem? Então, fizemos já esse percurso. Hoje, na nossa quarta aula, vamos falar de procedimentos e papéis de auditoria. Vamos lá, então? Procedimentos e papéis de auditoria. Essa aula, pessoal, ela vai abordar os procedimentos de auditoria e a importância dos papéis de trabalho, tá? O auditor utiliza procedimentos adequados, oportunos, para obter evidências que confirmem a validade das informações dos demonstrativos contábeis. Além disso, esse auditor, ele utiliza esses papéis de trabalho como forma de evidenciar, de coletar e de comprovar comprovar as conformidades com as normas de auditoria, tá? E ele utiliza tudo isso e, no final, ele vai ter, claro, um produto desse trabalho dele, né? Bem, então, até o final dessa aula, você será capaz de identificar esses procedimentos de auditoria e entender os motivos para a elaboração dos papéis de trabalho, ok? Então, vamos lá, ver como que isso funciona. Procedimentos de auditoria, a forma de proceder, tá, pessoal? A forma de fazer, como que eu vou proceder essa auditoria? Então, definição: procedimentos de auditoria são as técnicas utilizadas para mensurar, avaliar, verificar a existência, o valor do registro e a materialidade do elemento examinado. Vai depender do que nós estamos auditando. Aplicação, realizado por meio de exames, provas seletivas, amostragem, teste, observância, testes substantivos. Então, essa é a forma que se utiliza nos procedimentos de auditoria. Teste de observância, verifica a existência, a efetividade, a continuidade dos controles internos descritos nos manuais da empresa. Tudo isso vai depender da empresa, né? E testes substantivos, obtém provas com a suficiência, exatidão, ocorrência, abrangência, mensuração, apresentação, divulgação e validade dos dados produzidos pelo sistema contábil. Então, isso já é a apresentação desses procedimentos de auditoria. Então, continuando o nosso estudo. Quais os tipos de procedimento de auditoria? Nós temos exames de escrituração, que é a verificação da adequação dos registros contábeis e auxiliares, exames de inspeção, exames de documentos originais, revisão de critérios de avaliação, confirmação externa, que é a confirmação do saldo, das informações mantidas com terceiros através de circulação. Então, cada um desses procedimentos, ele tem o seu conceito e a sua forma de existência, para que serve, tudo isso vocês estarão vendo lá no texto base. Tá bom? A professora só está apresentando para vocês em rápida apresentação mesmo.
Continuando, pessoal. Então, nós temos as evidências de auditoria. O que é essa evidência? É algo que você vai evidenciar mesmo, tá? Mas algo que você, no dia a dia, você fala, ó, isso daqui é evidência desse acontecimento. Na auditoria é a mesma coisa. Nós temos evidência física, evidência documental, evidência testemunhal e evidência analítica. Então, cada uma traz consigo a forma de evidenciar da melhor forma possível. Então, quando fala evidências de auditoria, é algo que realmente eu tenho palpável para evidenciar, ok? Por exemplo, evidência documental. Se eu peço vocês para falar sobre evidências documental, é lógico que vocês já vão pensar, eu tenho documentos que comprova esse fato, que comprove esse momento na auditoria, que comprove esse ato desse agente público, não é isso? Então, é bem na origem da palavra, evidência testemunhal, testemunha, enfim. Então, evidências físicas, são evidências que a gente tem mesmo observado, tem pessoas, bens, operações, são tudo evidências físicas, tá? Então, essas são as principais evidências da auditoria. Bora lá ver mais? Quanto aos papéis de trabalho. O papel de trabalho, pessoal, do auditor é um conjunto de apontamentos, de propriedades do auditor, preparado de forma manual, eletrônica ou outros meios durante a realização dos exames. Lembra que lá atrás nós falamos que a auditoria ela precisa ser sistematizada. Então, o papel de trabalho do auditor ele tem que ter uma sistematização para que ele possa fazer essa auditoria da melhor forma possível. O que ele vai utilizar, o que ele vai necessitar, que evidências que ele vai coletar, sim, tudo isso, entende? Entende isso lá dos procedimentos e trazendo para o papel do auditor, os papéis de trabalho do auditor, né? Então, ele tem essa definição, tem o objetivo, tem as características e também tem o momento do arquivamento. Então, tudo isso nós temos, pessoal, a partir dos papéis de trabalho do auditor, que tem que ter essa sistematização para bem fazer auditoria, para bem fazer esse exame minucioso dentro das empresas ou dentro das organizações. E aí, continuando, pessoal, vamos falando da organização desses papéis de trabalho, a sistematização, né? Então, usa-se a codificação, usa pastas permanentes, pastas correntes, revisão desses papéis. Então, tudo isso é uma forma de sistematizar o trabalho do auditor. Então, quer dizer, esses papéis de trabalho, eles são organizados de forma sistemática, de forma que dê condição do auditor trabalhar efetivamente, né, do auditor prestar qualquer evidência a qualquer momento para algum interessado. Por quê? Porque ele sistematizou esse trabalho dele. Ele sistematizou essas pastas, ele sistematizou esses códigos, ele sistematizou essas diversas ferramentas que ele vai utilizar no trabalho de auditoria. Então, isso nós chamamos de organização dos papéis de trabalho, ok? E aí, dando continuidade nesses papéis de trabalho, nós também trazemos os elementos dos papéis de trabalho. Os papéis de trabalho, ele requer também esse tipo de organização. Por exemplo, quando eu coloco lá um tique explicativo, o que é isso? São sinais registrados em vermelho para indicar uma fonte de informação, a realização de um exame ou uma conferência com a documentação. Então, esse tique ele vai ser padronizado. Toda vez que ele aparecer, o usuário dessa auditoria vai saber que ele tem uma explicação naquele momento da auditoria. Aí, para além do tique explicativo, nós temos também notas explicativas, usadas para fazer a chamada das explicações redigidas, como rota 1, rota 2, rota 3, entendeu? São formas de explicar como foi sistematizado esse trabalho do auditor.
e letras explicativas, letras maiúsculas, tá? Do alfabeto, sempre letras maiúsculas, usadas para explicar uma informação recebida por alguém ou algum comentário. Então, quer dizer, vou colocar lá a letra A em caixa alta. O que isso significa? Significa dizer que eu tenho uma letra explicativa. Olha, a fala de um servidor ou de um funcionário foi isso, isso, isso. Então, quer dizer, essa letra, ela vai dizer que ela tem uma informação usada para explicar uma informação recebida de alguém. Então, vocês percebam que são formas de sistematizar, de organizar esse trabalho de auditoria para que realmente ele seja um trabalho que dê transparência àquilo que foi feito. Tá? Então, o auditor ele tem todas essas preocupações ao realizar a auditoria. Tá? Então, esses elementos dos papéis de trabalho, eles precisam ser considerados no trabalho do auditor. E mais adiante, vamos ver a importância desses papéis de trabalho, pessoal. Olha só, nós temos registros permanentes, nós temos fundamentação, prova de defesa, avaliação de equipe, tudo isso são formas de realizar essa auditoria. Então, esses momentos nos papéis de trabalho, eles são importantíssimos para que a auditoria ela seja efetivada de uma forma que seja entendida por esses usuários dessa auditoria. Tá? Então, aí, a importância dos papéis de trabalho, elas estão baseadas nos registros, na fundamentação, nas provas de defesas e nas avaliações da equipe, ok? Mais adiante, a gente vai perceber, pessoal, que essa auditoria, ela tem, de fato, uma forma específica para ser realizada. Como eu disse lá atrás, ela não pode ser realizada da forma que o auditor pretende realizar ou aleatória. Não, ela tem que seguir os procedimentos, tá? Tem que seguir esses procedimentos mesmo que é inerente à auditoria, e, para além dos procedimentos, tem que seguir os papéis de trabalho do auditor, e esses papéis têm que vir de forma organizada, esses papéis têm elementos específicos para serem condicionados e evidenciados no produto da auditoria, que a gente vai ver que o produto da auditoria vem em forma de parecer. Lá no final, o auditor vai emitir um parecer, vai emitir um relatório. Então, tudo isso que a gente viu agora, essa organização, essa sistematização, essa forma de evidenciar alguma coisa que ele quer evidenciar, tudo isso nós estamos preparando para o resultado final da auditoria, que se chama um parecer ou um relatório final. Então, para fazer bem esse relatório, desde o primeiro momento, a gente tem que pensar essa auditoria de uma forma bem sistematizada. Temos que pensar nos procedimentos e temos que pensar nesses papéis de trabalho do auditor, pensando da melhor forma de organização, da melhor forma de sistematização, para que tanto o auditor consiga demonstrar a sua transparência nesse trabalho, como os interessados na auditoria, como esses usuários da auditoria, possam também entender o que foi feito pelo auditor, entender da melhor forma possível. Que esses relatórios, esses momentos, eles precisam ser expressivos para que dê uma boa conclusão lá no final com o produto da auditoria. Entenderam, turma? É isso que a professora tem aqui nos slides como informação para vocês, é isso que a professora colocou lá na teleaula, na aula para vocês, na rota de aprendizagem, através de vídeo, através de artigo, através de texto complementar, e gostaria muito de pedir a vocês que leiam, que explorem esses materiais, e se tiver dificuldade, que venha
até nós para sanar essas dificuldades, que a gente possa entender juntos num tempo mais longo, né? Talvez, enfim, como vocês precisarem. Então, a partir de toda essa apresentação e de toda essa materialização de materiais bases, materiais complementares, nós teremos depois atividade avaliativa da aula. Faça atividade. Faça uma vez, duas vezes, você tem possibilidade de tentar até 3 vezes, né? Você vai conseguir. Se você não conseguir, você volta no material, reflita, pense, analise essas formas, porque nós precisamos muito da forma que você expõe o seu entendimento para a gente avaliar como está a absorção desses conteúdos por vocês, tá bom? Então, eu espero e rogo mesmo que vocês consultem os materiais que estão disponíveis para vocês. E qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigada pela atenção, um abraço a todos e vamos para a próxima aula.